Olá, seguidores da página Segurança do Trabalho. Aqui quem fala é Yuri Garcês e o tema de hoje é acidente de trabalho. Vou trabalhar com a Lei 8.213 no artigo 19, no artigo 20 e no artigo 21. Vou estar complementando com o artigo 118, que fala sobre estabilidade. O artigo 19 vem dizendo o que é acidente. O artigo 20 vem diferenciando o que é doença do trabalho e doença profissional. O artigo 21 vem dando a descrição, os tipos de acidente que é considerado acidente do trabalho. Você deve ter uma grande dúvida quando se fala em acidente do trabalho. O que é acidente do trabalho? Acidente do trabalho é quando você está a serviço da empresa, tá? No seu horário de trabalho, na sua jornada de trabalho, ou quando você está a serviço da empresa fora do local de trabalho. Então, é bem simples. Dentro da empresa, exercendo as suas atividades no seu horário de trabalho, ou a serviço da empresa fora do seu local de trabalho. Tá? Equipara-se também acidente do trabalho, segundo o artigo 20, às doenças profissionais e às doenças do trabalho. Então, no artigo 20, vem falando que tanto a doença profissional quanto a doença do trabalho, ela é considerada equiparada a acidente de trabalho no conceito legal, no conceito legislativo, ok? Se você está no seu trajeto, tá? Casa, trabalho, trabalho, casa. Segundo a nossa lei, também é considerado acidente do trabalho, porém o nome é acidente de trajeto. Então, equipara-se a acidente do trabalho. O que pode ser equiparado ao acidente do trabalho? A doença profissional, segundo o nosso artigo 20 da Lei 8.213. Então, acidente de trajeto, doença profissional e doença do trabalho. Esses três itens são equiparados ao acidente do trabalho. A partir do momento que você sofre um acidente a serviço da empresa, nas dependências da empresa, no seu horário de trabalho, você tem que emitir uma CAT. Isso é de fato, tá? Quando a gente fala em CAT, tem que ser emitido 4 vias, tá? Essa CAT tem que ser emitida em 4 vias. Antigamente, só a empresa podia emitir essa CAT. Isso ficou no passado, isso é medieval, isso é arcaico. Hoje, qualquer pessoa pode emitir esse documento. Um dependente, alguém da família, um pai, uma mãe, um médico que atendeu o acidentado, ou seja, essa CAT está disponível a ser emitida por qualquer pessoa. Os mesmos critérios usados antes, que são as 4 vias, são usados nesse novo critério para emitir a CAT. Lembrando que essa CAT tem que ser emitida até 24 horas após o ocorrido. Quando a gente fala em emitir até 24 horas, é dia útil, ok? Então, eu emiti a CAT, esse colaborador vai passar por um profissional de saúde, porque ele sofreu um acidente, tá? E ali o profissional de saúde vai dizer se o acidente é com afastamento ou sem afastamento. Se esse profissional ficar afastado por aquele acidente do trabalho um período superior a 15 dias, tá? Ele vai entrar no auxílio doença. Então, a partir do 15º dia, ele vai receber os seus salários pelo INSS, porque ele acionou o auxílio doença. Se esse profissional sofreu um acidente na sua frente de trabalho e esse afastamento for abaixo de 15 dias, do 15º dia para trás, esse atestado for de 13 dias, 12 dias, né, os seus salários vão ser pagos pela empresa, vão ser bancados pela empresa. Então, quando a gente fala que equipara-se acidente de trabalho, as doenças profissionais, as doenças do trabalho, o acidente de trajeto e o acidente de trabalho, a gente quer dizer que nessa circunstância você pode sim se afastar ou não se afastar. Isso vai depender do profissional de saúde que vai estar avaliando o estado do acidentado. Quando a gente fala na questão de estabilidade, que é o artigo 118, que diz que a estabilidade
é garantida para aquele profissional que sofreu um acidente de trabalho, ok? Se afastou um período superior a 15 dias, ou seja, acionou o auxílio doença, tá? E esse auxílio doença foi por motivos acidentários, ou seja, você só tem estabilidade de 12 meses após voltar do INSS se o seu auxílio doença for acidentário. Aí você me pergunta, Yuri, então se eu me afastar da empresa por um período superior a 15 dias, mas não for por um motivo de acidente, e sim por uma doença profissional ou uma doença do trabalho, eu não tenho direito da estabilidade garantida de 12 meses? Não, você não tem, tá? A estabilidade assegurada pelo artigo 118 são para aqueles profissionais que se afastam, tá? Por motivos de acidente, e esse afastamento tem que ser superior a 15 dias. Ele tem que se apoiar ao INSS. É meio complexo, por quê? Já tem alguns profissionais entrando na justiça, procurando seus advogados para tentar reverter isso, tá? E tem profissionais que já ganharam algumas causas na justiça, defendendo a tese que se é uma doença oriunda da profissão do profissional, oriunda do ambiente que ele está alocado, e aquilo trouxe um afastamento para esse profissional, sim, ele deveria ter essa estabilidade. Então, alguns processos são ganhos, outros não. Isso é chamado de jurisprudência, ou seja, cada juiz ele vai entender aquele processo de uma forma diferente. Ou seja, é a leitura da lei. Cada um vai tirar as conclusões que ele achar melhor. Então, eu só tenho direito à estabilidade, ok? Se eu sofrer um acidente, e nesse acidente eu emitir uma CAT, onde eu vou ficar afastado a partir de 15 dias pelo INSS. Aí sim eu tenho a minha estabilidade garantida de 12 meses. Garantida em termos. Por quê? O colaborador, ele não, o empregador, ele não pode mandar o colaborador embora por meios legais. Ou seja, ele não pode mandar o colaborador embora por simples fato de já chega, eu não quero mais funcionário, estou querendo uma redução de custo na empresa. Ele não pode. Ele pode sim mandar esse colaborador embora em caso de justa causa, ok? Se esse colaborador se encaixar em qualquer item do artigo 482 da CLT, aí sim pode agravar a situação desse colaborador, ok? Então aqui a gente falou um pouco sobre acidente de trabalho, todo acidente no seu local de trabalho, serviço da empresa. Falamos um pouco de doença profissional, doença do trabalho. Falamos um pouco sobre a CAT, falamos um pouco sobre a estabilidade. Eu quero abrir aqui um assunto bastante importante. Quais são as principais causas de acidente hoje no mercado de trabalho? Muitas das vezes a pessoa fala assim, o empregador não me dá condições de trabalho. Sim, de fato, existem algumas empresas que não vai te dar condições mínimas para que você possa trabalhar. Isso é de fato, né? Nós temos muitas empresas fundo de quintal, isso a gente sabe. Ela está funcionando, porém ela não atende nenhum requisito legal, ela não atende nenhum requisito contratual, e nem legislativo e nem normativo. Tá, mas muitas empresas elas prezam a parte de segurança. Como por exemplo, hoje se você for contratado por uma empresa séria, a primeira coisa que ela vai fazer é te dar um ASO. E esse ASO ele vai te dar ali o apto para exercer as suas atividades. Ou seja, submeteu ao ASO, a empresa foi lá, pegou o colaborador, submeteu ele ao ASO,
um atestado de saúde ocupacional, ele está dizendo que ele está apto para exercer as suas atribuições, as suas funções. Logo após isso, a empresa vai dar os treinamentos contratuais, onde esse colaborador vai exercer sua atividade dentro daquele contrato. Após ela fornecer esses treinamentos contratuais, ela vai fornecer os treinamentos normativos, ok? Treinamentos específicos de normas. Ou seja, essa empresa, ela capacitou esse profissional, ela orientou, ela deu o conhecimento devido para que ele possa exercer a sua atividade. Esse colaborador não pode dizer que eu sofri um acidente por falta de conhecimento. Não, não foi por falta de conhecimento, porque ele foi preparado, ele passou por um ASA, ele fez treinamentos. Então, as principais causas de acidente hoje estão atreladas ao comportamento do colaborador. De fato, o comportamento está adoecendo as pessoas, está gerando acidentes. Tá? O comportamento, quando eu menciono, é a questão de imprudência, negligência, imperícia, ato inseguro, condição insegura e o fator pessoal de insegurança. Esses são os principais causadores de acidente. Então, hoje, nós temos aí algumas ferramentas muito sofisticadas, posso dizer. Nós temos normas, nós temos procedimentos, nós temos EPIs de qualidade, nós temos profissionais da área de segurança espalhados pelo Brasil com uma qualidade tremenda, com um conhecimento tremendo. Então, só se acidenta hoje quem realmente prefere negligenciar, prefere gerar imprudência, prefere cometer desvios. Tá? E para mim, só comete desvio quem não tem conhecimento. Quem tem conhecimento não comete desvios, porque ele sabe o que ele está fazendo. Então, o acidente ele sempre vai ser oriundo de comportamentos, ok? Quero trabalhar também a tese do seguinte assunto. Quais as consequências do acidente do trabalho? Você já parou para pensar quais são as consequências do acidente do trabalho? Você já parou qual a dimensão do acidente do trabalho em sua vida? Você já parou para pensar aonde o acidente do trabalho pode chegar? Com certeza você não deve ter parado para pensar nessas questões. O acidente de trabalho ele pode afetar sua família, sua mãe, seu pai, seus filhos, sua esposa. Ele pode mudar totalmente o seu meio social. Então, antes de realizar qualquer atividade, pense nas consequências do acidente. Pensa aonde ele pode chegar. Qual o fator negativo dele na sua vida? Então, quando você for realizar qualquer atividade, olhe o procedimento da atividade. Vê se você está com a vestimenta adequada, com o EPI adequado, se você está usando a ferramenta adequada para aquela atividade. Quais atividades estão sendo feitas ao redor, né, adjacentes a você? Essas atividades são conflitantes? Essas atividades geram risco para você ou você pode gerar um risco para esse colaborador que está do lado? Procura emitir a PT da atividade, procura fazer análise de risco. Né? Muitos não devem conhecer como análise de risco, devem conhecer como APR ou ART ou AST. Procura se amparar naquilo que a segurança do trabalho pode te oferecer, porque você tem o conhecimento para isso, ok? Então, as consequências do acidente de trabalho, eu posso parar aqui 15, 20 minutos para poder estar conversando sobre vocês, sobre acidente do trabalho, e vai ser pouco. E se eu te der vários exemplos, mesmo assim não vai ser suficiente, tá? Porque você só vai realmente ver que a segurança do trabalho é importante e que o acidente de trabalho pode mudar a sua vida quando realmente, de fato, você sofreu um acidente, tá? Então não adianta eu te dar exemplos, tentar te sensibilizar se você não tiver
disposto a mudar. Então pense nas consequências. Quero deixar aqui uma mensagem para todos os seguidores da página Segurança do Trabalho. Você tem conhecimento, basta você usar esse conhecimento para alcançar as pessoas. Então, eu vou deixar uma frase aqui para você. O melhor conhecimento é aquele que você pode compartilhar, né? Se você pode compartilhar um conhecimento, ele é um conhecimento. Agora, se você tem um conhecimento e retém esse conhecimento a si, né, não é um conhecimento, é simplesmente uma experiência própria. Então, alcance as pessoas com seu conhecimento. Tenta contaminar as pessoas com seu conhecimento. Assim, você vai gerar, sim, uma gama de amigos, uma gama de pessoas protegidas. Não pare para pensar, eu vou falar com fulano, ele vai ficar chateado comigo, vai abalar a nossa amizade. Amanhã, quando você for abordar um assunto que você poderia, você teve a oportunidade de abordar ontem e não abordou, pode ser tarde, tá? Então não deixe de, em hipótese alguma, de abordar uma situação de risco, uma condição insegura, um ato inseguro, por um simples luxo de uma amizade, de pensar que você pode afetar a sua amizade. Hoje em dia, nós temos que saber como abordar as pessoas. Então, aborde esse amigo com uma brincadeira, tenta distrair ele, depois fala, ô meu amigo, não vamos fazer atividade dessa forma, que pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Então, você vai estar conscientizando esse colaborador, ok? Então, o que eu tinha para conversar com vocês nesse vídeo é isso que eu acabei de passar, acidente do trabalho. Artigo 19, artigo 20, artigo 21, artigo 118. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários, eu vou tentar responder num tempo hábil, tá? Não sou ligado à internet o dia todo, então se eu demorar um pouco, espero que vocês entendam. E se puder, compartilha, se puder, curte, que a gente precisa da sua força para continuar trabalhando, divulgando o nosso trabalho, ok? Aqui quem fala é Yuris Garcês, da página Segurança do Trabalho. Até a próxima!